Então, eu sou a Elaine Tesa, sou gestora do Programa Impulso. O Programa Impulso é um programa de fortalecimento do terceiro setor do Instituto GRPcom. O GRPcom é o Grupo Paranaense de Comunicação, do qual fazem parte vários veículos de comunicação. E a nossa missão, né, enquanto grupo e do Instituto, é trabalhar no terceiro setor e com a educação. A primeira coisa que a gente realiza, que a gente criou, na verdade, de forma inédita no Brasil, é uma ferramenta de autodiagnóstico institucional. Então, a instituição, quando ela entra, né, quando ela faz parte do projeto, ela responde, né, um cadastro inicial e responde esse diagnóstico, onde a gente consegue fazer com que ela se veja, né? Então, são 14 áreas do conhecimento, gestão de pessoas, gestão estratégica, financeiro, jurídico, e ela consegue se autoavaliar e, no final, ter uma visão bem macro de como que ela está nessas áreas. E, a partir disso, a gente consegue oferecer para ela capacitações, bolsas de estudo, conexões voluntárias entre instituições e empresas e parceiros que querem ser voluntários. E a gente vem fazendo uma série também de lives, né, que a gente está chamando de bate-papo, para desmistificar editais, levar para elas esse conhecimento de que não é que existe sim recurso, existe sim verba disponível e que elas podem acessar. Mas lembrando assim que o grande forte do Programa Impulso mesmo é o fortalecimento, é a profissionalização. A gente acredita muito que somente com as instituições fortalecidas, se vendo realmente como uma empresa que precisa não gerar lucros, né, como uma empresa convencional, né, privada, mas ela precisa ser sustentável, né? Ela precisa ver a sua operação como uma empresa que tem colaboradores, que precisa pensar na sua cultura organizacional, que precisa ter um financeiro adequado para que ela possa ser realmente sustentável e aí sim impactar cada vez mais a sua comunidade. A gente precisa não pensar somente a instituição sozinha, né? A gente precisa pensar que institutos como nossos, né, precisam estar junto com elas, empresários têm que abraçar a ideia, os voluntários têm que fazer a parte deles também, né, para que hoje o terceiro setor ele é movido pelo voluntariado, não pode ser um voluntariado que vai de vez em quando lá e acha que isso vai gerar resultado, que não. Então, a gente tem que realmente fazer com que essa rede funcione para que realmente mova o terceiro setor em prol do bem comum, que é o que eles querem, que é o que precisa, né? Esse é o grande objetivo das instituições sociais, né? Como que a gente vai ajudar? E a gente não sabia por onde começar, porque a gente não sabia como estava o cenário, né? Então, primeira coisa que a gente precisa saber é como vocês estão, né? Como está o terceiro setor? Foi aí que nasceu a primeira pesquisa lá em março. Assim que a gente começou a quarentena aqui no Paraná, a gente já disparou essa pesquisa para as instituições. E assim, a gente teve muito retorno e alguns retornos, e o cenário, né, naquela época, lá em março, foi muito preocupante, porque a gente teve números assim muito expressivos de instituições prestes a fechar, muitas instituições que deixaram de fazer atendimento, e aí com isso muitas pessoas ficaram sem assistência, né? Instituições precisando do básico, que era o alimento, né? E a higiene, né? E limpeza que tanto se fala, né? Então, nesse momento, a gente falou como a gente pode ajudar, né? O recurso financeiro a gente não faz nenhum aporte financeiro enquanto instituto, mas como a gente poderia ajudar a trazer esse cuidado básico e mínimo para as instituições? Então, a partir disso, a gente lançou algumas campanhas. A maior delas foi a campanha Juntos pelo Bem, que a gente fez, né? A gente uniu, né? Empresários, né, do serviço básico e essencial, né, as farmácias e mercados, para serem ponto de coleta de materiais de higiene e limpeza e alimentos que seriam destinados para as instituições. Então, com isso, a gente conseguiu 100 mil quilos de alimento, então foi um número muito expressivo, conseguimos atender mais de 300 instituições aqui no Paraná. Depois disso, a gente também apoiou uma outra campanha, realizou, na verdade, uma outra campanha Amor Contagia, que também foi com esse foco, né, de levar alimento e produto de higiene e limpeza. E aí a gente parou para fazer uma segunda onda de pesquisa para entender como é que estava. E aí o cenário já foi um pouco melhor, mas ainda preocupante, né? Ainda a gente tem muitas instituições
penando literalmente para conseguir, né, se sustentar. Um dado que ficou muito visível dessas 3 pesquisas que a gente fez, né, que a gente fez uma agora em outubro também, não para encerrar, mas para a gente ter um panorama, né, desse período todo, é a desistência de voluntários, né? Então, a gente tem, assim, grande parte das instituições, 26% das instituições que nos responderam, né, só vivem do trabalho voluntário, né? Só tem voluntários atuando. E muitos desses voluntários são grupo de risco, né? Enfim, a gente teve aí, como também deixamos de ir trabalhar fisicamente no nosso trabalho nos escritórios, enfim, eles também pararam de ir, né? Então, a gente teve uma quebra significante no número de voluntários atuando, e isso impactou diretamente na renda e também na operação dos projetos. Então, talvez esse hoje seja o nosso grande problema, assim, do terceiro setor, né? Sem contar a parte financeira, porque isso, infelizmente, vai passar aí por pandemia, volta a pandemia, vai acontecer, mas a grande consequência dessa pandemia toda para as instituições pesquisadas foi realmente o trabalho voluntário. A gente percebeu também que muitas instituições o número o financeiro, né, as doações em dinheiro diminuíram. Em compensação, a parte de doações físicas, né, agasalhos, alimentos, tudo mais aumentou. Então, assim, houve essa troca. Mas a gente se questiona também o quanto que essas doações físicas, no caso de agasalhos, enfim, nessas outras doações que são físicas, quanto elas estão aproveitando isso, porque não se pode mais fazer bazar, né? A gente não está conseguindo mais dar vazão para essas doações. Então, não afirmando isso, né? Mas a gente tem que pensar também se isso vai ser viável para a instituição, esse recebimento, né? Então, cada vez mais eu acho que a gente precisa fazer essa conversa mesmo com as instituições para saber o que você de fato precisa, para a gente conseguir atender elas e não dar mais um trabalho, né, ou mais uma preocupação para elas, né? A gente percebe que as instituições que demonstraram assim, uma melhor resposta são aquelas instituições que estão, por exemplo, com termo de fomento ativo, que estão recebendo, né, uma verba do poder público, que têm parcerias, né, público-privado. E essas instituições são as que têm uma equipe técnica mínima, são aquelas instituições que buscam capacitação, né, que conseguem, que apesar, né, de toda a dificuldade, elas têm de onde tirar o dinheiro. E principalmente são instituições que pensam a pulverização, né, de fontes de renda, né, não ficam só com o poder público, por exemplo, né? Então, a gente bate muito nessa tecla, né? Se uma instituição hoje só recebe dinheiro do poder público, se chegar a não ter mais essa parceria, elas têm que fechar as portas, né? Então, quanto mais fontes de renda elas tiverem, poder público, pessoa física, empresa, uma lei de incentivo fiscal, né? No caso dos bazares e eventos, né? A gente tem visto a retomada deles agora, seguindo os protocolos. Então, elas precisam pensar nessa diversificar as fontes de renda, né? Para poder realmente ter um respiro, né? Caso uma delas falte. Então, isso com certeza é uma coisa que apareceu, é fato. Pensar que a captação de recurso, ela é uma consequência, né? Não dá para a gente sair querendo buscar dinheiro de hoje para amanhã, porque não vai dar certo, né? Pode até chegar esse dinheiro, mas ele não vai ser perene, né? Ele não vai continuar. Então, os gestores, principalmente de instituições sociais, eles têm que entender, né, de uma vez por todas, que a captação de recurso, ela é uma consequência de uma comunicação efetiva, de um marketing digital efetivo, de uma gestão interna, né, da relacionamento que esse gestor faz com outras instituições, com as parcerias que ele realiza, né, isso vai trazer a tão sonhada sustentabilidade para as instituições nesse momento, né, e depois da pandemia também, né. No site do Programa Impulso, programaImpulso.org.br, na aba notícias, lá, novidades, a gente publicou uma notícia sobre essa publicação, né? Ela tá lá. E seguir a gente nas nossas redes sociais também, a gente tem Facebook, Instagram, Programa Impulso Paraná, então lá a gente sempre coloca as novidades, tudo que está acontecendo.
E o ano que vem a gente vai trazer logo no comecinho do ano já, uma oficina sobre como escrever projeto para esses editais e esses fundos, né? Então, também para aquelas instituições que ainda não têm um projeto aprovado, cada vez mais, não só para fundos, mas para os próprios editais, eles estão pedindo essas certificações, esses registros para poder fazer para a instituição poder se inscrever no edital. Então, isso a gente já vê que isso também é parte do que a gente fala de profissionalização, né? Não dá mais para ser meia boca, né? Ou você é muito bom, ou infelizmente vai acabar fechando, vai acabar não tendo como realizar o trabalho, né? Então, a gente está aqui, vocês também, o terceiro da Escola Aberta, estão aí para isso, né? Para capacitar, para ser realmente esse parceiro, esse mentor na hora de fazer projeto, na hora de buscar recurso. Então, usem, né? São tudo que a gente está falando aqui é gratuito, não tem custo nenhum. A gente está aqui para servir, então aproveitem. Aproveite que se fosse para uma empresa, se fosse, né, para outro setor, com certeza seria muito caro que a gente vem fazendo. E para o terceiro setor isso não tem custo nenhum. Então, assim, é o nosso convite, um convite apelo para vocês. Usem o que a gente está oferecendo, porque isso não tem valor, né? É uma coisa que para vocês é gratuito, mas né, os benefícios que vai trazer para vocês não tem como mensurar, né? A Escola Aberta é referência para nós e também para as instituições sociais como um todo. E como eu disse, né, as pesquisas trouxeram um panorama de como estão as coisas. Algumas coisas não estão indo bem, então a gente precisa voltar nosso olhar para isso, né? A gente conseguiu fazer uma pesquisa aqui do Paraná, mas acredito que não seja diferente nos outros estados, né? Então acabou que é um primeiro passo para se conhecer o que o Brasil tá vivendo, né? Então, e mais uma vez, né, eu acho que convidá-los, quem está assistindo, a conhecer o programa Impulso, a fazer o diagnóstico, se conhecer melhor, participar dos benefícios que a gente oferece e trabalhar em rede, né? Eu acho que isso é o que a gente tanto espera, a diversificação das fontes de renda, e para isso a gente não tem como, precisa trabalhar em rede definitivamente, né? E não pensem como concorrência, estamos aqui todos para nos ajudarmos, né? E unir forças nesse momento tão difícil que a gente vai passar. Vai passar, a gente vai sair mais fortalecido, com certeza, e com muita experiência e muita bagagem para as próximas.